Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja multiplicando cada semente que foi lançada. Nós sabemos que a tua igreja, a Igreja Vida Nova em Hortolândia, é terra boa, e nós sabemos que ela frutificará numa proporção que seus filhos ainda não experimentaram. Nós te glorificamos, Deus, nós exaltamos ao Senhor pela fidelidade, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Se é verdade, dá mais um aplauso ao Senhor. O quanto você confia verdadeiramente nesse Deus? Será que de fato você crê que Deus tem promessas para a tua vida, promessas para a tua família, promessas para gerações que virão após você? Será? Pergunta para o irmão do outro lado, você confia de verdade? Pergunta para o irmão do outro lado, você confia de verdade? Aí eu pergunto para você, então por que nós não ativamos o profético nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas finanças? Por que nós não abrimos os céus proféticos sobre nós? Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de alguém que tem fé. Olha para o irmão do outro lado, pergunta, veja se ele tem cara de fé. Cheira o irmão do seu lado, vê se ele tem cheiro de fé. Uns fé de mais, outros fé de menos. Pelo amor de Deus. Ei, olha, presta atenção numa coisa, irmãos. Nós estamos na igreja. Você pode dizer comigo, igreja? Você pode dizer com fé agora, diga, igreja. Ei, nós estamos na igreja. Nós temos as chaves para que os céus se abram. Nós temos as chaves para mover o profético na nossa direção. Eu não sei como é que você chegou até aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Nós precisamos criar uma atmosfera de adoração nesse lugar, irmão. Eu não sei você, mas eu estou sentindo falta de um calor. Eu quero começar a suar aqui na presença do Senhor. Eu quero o fogo do Espírito Santo aqui. Eu quero ser invadido agora pelo Espírito Santo. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Declare! A minha rocha que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia! Está começando a esquentar, está começando a esquentar, está começando a esquentar. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Olha para o irmão que está do seu lado, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você não está em qualquer lugar. Você está na presença do Deus Altíssimo. Se é verdade, diga amém. Dá mais um aplauso caloroso a esse Deus. Glórias a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Deus. Já deu para aquecer? Pergunta para o irmão da sala, já deu para aquecer? Então pode ir tomando seu lugar. Tem uma linha apagada aqui. Pode ir tomando seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus.
Nós estamos ainda no Congresso de Famílias. Não, o congresso termina hoje. Então olha aí, para quem está do seu lado, se você é casado, fala assim, tem jeito para a gente, fala, tem jeito para a gente, o congresso ainda não terminou. Nós estamos no mês de maio, e esse mês é considerado o mês da família, irmãos. Tanto que na sexta e no sábado nós tivemos aqui ministrações poderosas. Se você não veio, eu quero dizer, você perdeu. Você perdeu a oportunidade de ser restaurado, você perdeu a oportunidade de ser agraciado, você perdeu a oportunidade. Não perca mais as oportunidades. Que congresso! Se eu pudesse definir esse congresso com uma palavra, eu diria que ele foi inenarrável. Não tem como mensurar aquilo que foi entregue aqui nesses dias. Mas nós vamos continuar falando sobre família. Porque eu entendo que família é um projeto de Deus. Alguém concorda comigo? Pode dizer amém? Essa luz aqui não está funcionando, é isso? É que fica meio escuro, né? Não gosto de escuridão. Eu gosto de luz. Eu não gosto de treva. Mas nós precisamos continuar falando sobre família. O que você entende por família, irmão? Qual é o conceito que você tem de família? Entende-se por família como sendo um agrupamento, até por parentesco, o qual dá afinidade às pessoas em conviverem juntas, muitas vezes debaixo do mesmo teto. Assim sendo, um precisa proteger o outro. Nós precisamos nos proteger em razão do sentimento, afeto, carinho, para que todos possam se sentir pertencentes. Pergunta quem está aí do seu lado, você se sente pertencente lá em casa? Se for seu parente, é claro. Durante a nossa vida, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso também. As pessoas dizem assim, família é o bem mais precioso que eu tenho. E quantas, aí haja luz e houve luz. Ei, presta atenção numa coisa, quantas vezes você já disse isso? Família é o bem mais precioso que eu tenho, e eu também já declarei isso muitas vezes, mas eu quero te dizer que nós declaramos isso de forma errada. Família não é o bem mais precioso que nós temos. Família é o único bem que nós temos. Se você reconhece a tua família, dê um aplauso ao Senhor por ela, em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada substitui a família. Nem dinheiro, nem recursos, nem bens, patrimônios, amigos, nada substitui a família. Porque nos momentos mais desesperadores, sabe quem vai estar lá? Família. Sabe quem vai estar lá te socorrendo? A família. Pastor, o senhor não conhece a minha. Você que não conhece a minha. Mas na hora que estiver apertando o sapato, é a família. É por isso, irmãos, que nós não definimos a igreja Vida Nova aqui em Hortolândia como sendo simplesmente uma instituição religiosa. Por isso que Vida Nova Hortolândia não se enquadra como sendo igreja simplesmente. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, Vida Nova Hortolândia é a minha, é a sua, é a nossa família. Se você se sente pertencente, aí eu queria que você desse glória a Deus, aplaudisse o Senhor, fizesse alguma coisa em nome de Jesus. Nós tentamos trazer as colunas que sustentam uma família para cá, para esse ministério que o Senhor tem nos confiado. Até num dia como hoje, que está frio, mas eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo, estou começando a sentir calor aqui. Se você está com frio aí, eu quero te dizer que o Espírito Santo está longe de você. Você está quase um presbiteriano. Tem algum presbiteriano aqui? Eu quero dizer, você vai ser cheio do Espírito Santo, vai sair daqui falando em línguas, e aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Eu brinquei agora com um presbiteriano, mas não sei se você sabe, mas nós somos batistas. Mas avivado.
mas nós não éramos. Eu estou vendo aqui, eu não sei se é uma miragem, mas eu estou vendo aqui, ó, irmão Ademir, é isso mesmo que eu estou vendo? Irmã Claudete, é isso mesmo que eu estou vendo? Eles são da época em que a gente não batia nem palma. Quando eu cheguei na igreja, esses irmãos, irmão Claudemir, que é irmão da irmã Claudete, eles já eram da diretoria da igreja, e eu cheguei. E quem diria, né, irmão Ademir, Claudete, que eu seria pastor? Olha só como Deus é bom. Poxa vida, tá vendo? Olha, dá um aplauso ao Senhor. Uau, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, meu Deus, isso só vem testificar, que alegria revê-los, viu, que alegria, mais de 30 anos, e aqui nós estamos firmes e fortes servindo ao Senhor. E eu quero dizer, daqui 30 anos você também estará servindo ao Senhor, a sua família estará servindo ao Senhor, seus filhos, seu neto, seus bisnetos, todos estarão aqui servindo ao Senhor. Só quem crê, diga amém, um amém bem avivado, e dá um aplauso ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, diga comigo, família. Fala mais alto, fala família. Esse que não tem tido cuidado, negou a sua fé. E é pior, diga comigo, pior. Muito pior do que um descrente. A gente já podia parar por aqui, né, irmãos? Porque já começa o Espírito Santo a incomodar. O que nós temos feito com as nossas famílias? Criticado, julgado, apontando o dedo, reclamando, murmurando, deixando de falar, não se importando, pois não sou eu que digo, mas a própria palavra de Deus diz: se nós não cuidamos da família, se nós não cuidamos da própria casa, nós temos negado a fé, e somos considerados piores do que descrentes. Irmãos, esse texto aqui destaca a importância de nós cuidarmos dos membros da própria família, porque isso representa o quê? Uma expressão da fé, do amor cristão que nós aprendemos e pregamos. Nós somos desafiados, irmãos, e eu quero te incomodar nessa noite. Você está sendo desafiado agora. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está sendo desafiado agora. Nós estamos sendo desafiados agora a sermos responsáveis, para nós nos atentarmos às necessidades que as nossas famílias têm, que os nossos familiares têm. Deus não te fez nascer numa família por acaso. Presta atenção nisso. Pastor, mas eles não professam a fé em Jesus. Culpa sua. Pastor, eles não têm fé. Culpa sua. Pastor, eles não amam Jesus. É por isso que Deus te colocou lá. Porque eu e você somos portas de salvação, avivamento, libertação para as nossas casas. Só quem está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso lindo ao Senhor. Nós estamos sendo desafiados nesse dia, para que nós assumamos a nossa responsabilidade, para que a gente possa ficar atento às necessidades daqueles que são da nossa família, oferecendo o que? Suporte, oferecendo cuidado. É óbvio que nesse capítulo aqui de 1 Timóteo, está se falando sobre cuidados materiais, mas não é só sobre isso. Nós precisamos nos atentar também para aquilo que está faltando: cuidados emocionais, cuidados espirituais. E nessa noite, de uma forma muito rápida, breve, mas objetiva, eu quero falar sobre algumas colunas que nós precisamos eleger, construir dentro das nossas famílias.
Quantos aqui querem ter famílias abençoadas na presença do Senhor? Digam glória a Deus. Então se atente para as colunas que não podem faltar, para dar sustentação à sua casa. A primeira coluna, diga comigo, fé. Fala mais alto, fala fé. Diga com fé, fala fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz o seguinte: porque eu e você vivemos por fé. Eu e você vivemos por fé, por fé, por fé. Eu e você devemos andar por fé e não por aquilo que nós vemos. O primeiro pilar, a primeira coluna que não pode faltar numa família abençoada é fé. Até porque você não anda pelo que você vê. Você não anda pelo que você tem no seu bolso. Você não anda pelo que você tem. Você tem que andar por fé. Eu posso ouvir amém? Então por que você vem para cá triste? Por que você vem para cá cabisbaixo? Por que você passa a sua semana reclamando? As nossas famílias têm que estar embasadas nessa primeira coluna chamada fé. A partir de hoje você não vai mais andar pelo que você tem, você não vai mais andar pelo que você vê, você não vai mais andar diante daquilo que você pode pegar. A partir de hoje todos nós vamos viver pela fé. Se tem alguém que concorda, diga amém, dá mais um aplauso ao Senhor. A primeira coluna que sustenta uma família não é o amor, como você talvez esteja pensando, como você esboçou uma reação. Não é o amor, mas sim a fé, porque através da fé, o amor pode ser restituído. Talvez, irmãos, você que está aqui hoje, a sua família, a família da qual você faz parte, talvez não esteja mais expressando esse amor. Talvez a família da qual você faz parte, talvez não tenha esse amor tão presente como deveria. Mas eu quero te dizer algo. Através da fé, diga fé. Fala mais alto, fala fé. Através da fé, esse amor vai ser restaurado. Tem alguém que crê e pode dizer aleluia? Sem fé, irmãos, a família fica enfraquecida. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: que a fé é o firme fundamento, a fé é a coluna, a fé é o que dá sustentação. E se nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos irmãos, nós precisamos estar amparados por essa coluna chamada fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: pelo amor de Deus, tenha fé. Tem muitas famílias se acabando, tem muitas famílias esmorecendo, tem muitas famílias em falência, porque simplesmente não cultivaram a fé, não deram continuidade à fé. E aí, quando não se dá continuidade, quando não cultiva a fé, quando vem as tempestades, quando vem o deserto, as famílias não acreditam que vão conseguir superar. Eu quero te dizer uma coisa: você pode estar vivendo o pior deserto da sua vida em família, mas deserto, Deus não fez o deserto para te matar, Deus não fez o deserto para que você morra. Todo mundo sai do deserto, desde que tenha fé. Pois eu quero te dizer, a sua família a partir de hoje vai sair desse deserto, vai vencer a tempestade, porque você vai sair daqui um homem e uma mulher cheio de fé, naquele que pode todas as coisas. Então por favor, com fé, dê um aplauso lindo ao Senhor. Em Jó capítulo 2, depois que em alguns minutos Jó perdeu tudo, você deve estar reclamando: pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe da minha situação financeira, o senhor não sabe a situação da minha casa, da minha família. Ok, eu não sei, mas eu sei da de Jó. Em alguns minutos Jó perdeu tudo,
Ele perdeu rebanho, ele perdeu propriedade, ele perdeu serviçais, ele perdeu filhos, ele perdeu recursos, ele perdeu tudo, ele perdeu dinheiro, em alguns minutos. E aí no capítulo 2, a mulher de Jó, que eu não sei nem o nome dessa mulher, a Bíblia não faz nem menção de tão insignificante que ela é. Pois eu quero te dizer, tem muita gente insignificante que está soprando no seu ouvido para você amaldiçoar o seu Deus. Mas você tem que rejeitar isso em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Pois é, a mulher de Jó chega para ele e fala assim: não basta sofrer tanto do tamanho que você já vem sofrendo. Não basta nós estarmos vivendo essa vida miserável que nós estamos vivendo. Faz uma coisa, Jó, amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Diante de tantas guerras que nós estamos enfrentando, tantas tempestades, desertos, infortúnios, falências, mas a fé, diga comigo fé, fala mais alto, fala fé, só quem tem o Espírito Santo diga fé. A fé fez com que Jó respondesse para a mulher, que mandou ela amaldiçoar o Deus e morrer. Jó simplesmente respondeu o seguinte: ei, nós somos capazes de receber o bem de Deus e não o mal. Eu não vou amaldiçoar meu Deus, porque eu sei que Ele tem muitas bênçãos sobre a minha vida. Se você reconhece, dá um aplauso lindo ao Senhor, em nome de Jesus. Pode até não ter mais amor, porque desculpa, se a minha mulher fala um negócio desse para mim, eu deixo de amar. Como assim amaldiçoa teu Deus? Como assim vira as costas para o seu Deus? Como assim tira a mão do arado? Como assim para de fazer o que nós vemos fazendo? Se minha mulher fala um negócio desse, eu deixo de amar. Nunca diga isso. Pode até faltar amor, mas se tiver fé, Deus restaura. Jó teve outra esposa? A mesma. Mas Deus restaurou o amor, por causa da fé de Jó. Você pode estar achando que seu cônjuge não tem fé suficiente. Você tem que ter fé pelo seu cônjuge. Seus filhos podem não ter fé, mas você precisa ter fé pelos seus filhos. Seus pais podem não ter fé, mas você precisa ter fé pelos seus pais. Porque é a fé. A fé é a coluna principal para trazer sustento e embasamento para uma família, para uma casa. Se você está me entendendo, diga amém. Dá mais um aplauso lindo para o Senhor. Fé, irmãos, não é amor. Está vendo? Jó, por fé, restaurou. Deus restaurou o que precisava ser restaurado. E você acha que só lá no Antigo Testamento? Mateus 1,18 diz que Maria, meu Deus, isso é muito sério. Lá no capítulo 1, verso 18 diz que Maria estava prometida em casamento a José. Tem alguém aqui que já se casou, vai se casar? Diga amém. Não, peraí. Tem gente que está querendo separar, está amarrado. Quem já se casou, diga amém. Quem vai se casar, diga aleluia. Quem vai ficar encalhado para sempre, diga misericórdia. Não fala nada. Ei! Aqui no capítulo 1, verso 18, diz que Maria estava prometida em casamento a José. Aí o texto diz que antes deles se unirem, pergunta para o irmão que está do seu lado, você está entendendo o que é unirem? Dança do acasalamento. Antes deles fazerem amor, deu para entender agora? Antes deles se unirem, o que aconteceu com Maria? Ficou grávida. Ah lá, pastor, não tinha compromisso naquela época, tá vendo, pastor Lucas? Ei, o verso 18 diz que Maria, antes de se unir com José, a quem estava prometida para casamento, ela ficou grávida. Sabe de quem? Diga comigo, o Espírito Santo. Fala mais alto, fala Espírito Santo. Ô, irmão, eu vou falar uma coisa para você.
Se você tivesse para casar, cadê os homens casados aqui? Digam amém. Estou com saudade de fazer aquele negócio. Lembra do Ahu? Não é Raul, é Ahu. Só os homens vão falar Ahu 3 vezes, amém? Se tiver alguém do seu lado e não fizer Ahu, não é um homem. Aí você me denuncia que eu vou orar por ele, amém? Então vamos lá, homens. No 3, vamos mandar 3 Ahu. 1, 2, 3. Uau, dá um aplauso ao Senhor. É tudo macho. Meu Deus, Ahu. Falaram para mim assim, pastor, quem é Raul? Eu falei, que Raul, irmão? Não, o senhor falou para falar 3 vezes Raul. Falaram para mim na cela, toca Raul. Toca, quem é Raul, rapaz? É Ahu. Ei, eu não sei você, mas já pensou, você está para casar. Aí tua noiva chega assim e fala assim, olha, nós vamos casar, mas eu quero te dizer uma coisa. Estou grávida. Você está grávida? Estou grávida. Quem foi o infeliz? Quem foi o incircunciso filisteu? Quem foi? Aí a tua noiva diz assim, estou grávida do Espírito Santo. Ah, meu irmão, eu queria saber, cadê esse Espírito Santo? Cadê esse Espírito Santo? Pergunta para alguém casado, você casava? Responde agora, responde. Vai, ô maridão, Ahu. Vai aí, Ahu. Você casava? Hein? Tua noiva chega e fala assim, estou prometida para você, mas você sabe que eu estou grávida. O Espírito Santo me pegou de jeito. Irmão, se isso aqui não é fé, eu não sei o que é fé. Meu Deus, se isso aqui não é fé, eu não sei. Eu quero dizer, essa família aqui foi restaurada, restituída por causa de fé. O amor aqui podia até ter ido embora. José deve ter olhado para Maria e falado assim, estou entendendo. Muitas vezes o que falta para nós é fé. A gente acha que amor é suficiente. Amor, irmão. Amor só enche barriga de um jeito. Mas a fé é o que dá sustentação. Essa família, uma família sacerdotal, só é exemplo porque eles viveram fé. Eles exercitaram a fé. Eu quero te dizer que muitos de nós aqui hoje vai sair cheios de fé, para que nós possamos exercitar isso dentro das nossas famílias. Se você está me entendendo, se você está crendo, diga amém. Dá mais um aplauso lindo para o Senhor. É fé, irmãos. Está vendo porque que a fé é uma das colunas que a nossa casa, que a nossa família precisa ter? Efésios capítulo 2, verso 8, menciona que a fé, ela vem de Deus. Ela não vem de você, não vem de mim, ela vem dele. O texto continua dizendo que é um dom que Deus nos dá. Se tem faltado fé, eu quero te dizer, está faltando proximidade com Ele. Se está faltando fé, eu quero te dizer, é que você não tem pedido. Porque Deus dá, Deus concede, porque vem dEle. Mateus 21, 21, Jesus declara que se eu e você tivermos fé, coisas extraordinárias vão acontecer. Mas se nós não tivermos fé, se nós continuarmos vivendo como a maioria que não crê vive, as coisas extraordinárias não vão acontecer. Irmãos, eu sei que não é fácil ter fé, mas é preciso. Fé não vem de você, vem dele. Fé não vem do seu irmão, do seu líder, do seu pastor. Quem concede fé é o Senhor.
para que a gente possa arrancar esses céus de bronze que talvez esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, você precisa gerar fé, você precisa pedir fé, e Deus te concede. Eu posso ouvir amém? Tito capítulo 1 verso 2 declara que através da fé, é através da fé que nós geramos esperança. Sua família está destruída, sua casa está desabando, está tudo vindo por água abaixo. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. 1 João 5,4. 1 João 5,4 diz que pela fé, com a fé, nós podemos vencer qualquer coisa nesse mundo. Qual é a dificuldade? Qual é a dor? Qual é o problema? Qual é a adversidade? Não tem mentira na palavra do Senhor. E aqui está dizendo em 1 João que se nós tivermos fé, nós podemos vencer qualquer coisa nesse mundo. Se não está vencendo é porque está faltando fé. Mas eu quero te dizer que você vai começar a ser cheio de fé nessa noite. Deus já começou a derramar fé sobre a sua vida. Deus está começando a derramar fé sobre a tua vida. Só quem recebe diga aleluia, glória a Deus. Faz alguma coisa. Aplauda, aplauda. 1 Coríntios capítulo 16 verso 13 diz que se eu e você tivermos fé, nós nos tornamos fortes. Sabe por que está desanimado? Porque falta fé. Sabe por que está acabado? Porque falta fé. Porque o texto diz, se tivermos fé, nós ficamos fortes. O mundo pode estar desabando, o telhado pode vir para a sua cabeça, mas a gente fica forte através da fé. Eu tenho visto tanto relato lá do Rio Grande do Sul, irmãos. Tem gente desesperada que está tirando a vida. Mas tem irmãos nossos que perderam tudo. Perderam até entes, familiares queridos. Mas estão fortes, fortes, cada dia mais fortes. Sabe por quê? Por causa da fé. Porque é a fé que está fazendo com que eles se fortaleçam. Hebreus 11:1, irmãos. A fé é a certeza. Diga comigo, certeza. Fala mais alto, fala certeza. Com fé, diga certeza. A fé é a certeza daquilo que eu e você esperamos, e é a prova das coisas que ainda nós não vemos. Isso é fé. Está entendendo por que a primeira coluna da sua casa, da sua família tem que ser fé? Porque pode acontecer o que for. Se você tiver fé, se você tiver fé, você vai vencer junto com a sua família, junto com a sua casa, e Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado. Dá mais um aplauso ao Senhor, por favor. A segunda coluna que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, já que nós estamos num congresso de famílias, a segunda coluna que precisa ter, que vai dar sustentação para a nossa casa, é perdão. Perdão. A gente costuma perdoar quem a gente não conhece. Nós costumamos perdoar quem nós não temos tanta intimidade. Mas quando se trata de pessoas próximas, muito próximas, a gente quer machucar, agredir e não perdoar. Colossenses capítulo 3 verso 13 diz o seguinte: suportem uns aos outros, e perdoem. Diga comigo, perdoem. Diga mais alto, diga perdoem. Só quem tem fé, diga perdoem. Perdoem as queixas que tiveram uns com os outros, uns contra os outros. Perdoem, assim como o Senhor também te perdoou e me perdoou. É esse tipo de perdão. Assim como Deus tem perdoado você, tem me perdoado, nós também precisamos exercer esse perdão, irmãos. Segunda coluna para dar sustentação para uma família, para uma casa, é o perdão. O perdão é a segunda coluna imprescindível. O perdão é uma das armas mais poderosas e eficazes que nós temos à nossa disposição.
poderosa para libertar. A falta de perdão, irmãos, é como se nós tivéssemos uma pedra amarrada no nosso tornozelo e a gente se lançasse ao mar. A falta de perdão faz o papel de uma pedra, nos levar para o mais profundo mar, para que a gente não consiga sair mais de lá. Eu quero te dizer uma coisa: tem algum pecador aqui, de verdade, que reconhece que é pecador? Diga misericórdia. Tem gente que acha que é bonitão, né? Não tem pecado. Se alguém está aí do seu lado, não falou misericórdia, põe a mão na cabeça dele, para expulsar os demônios. Ei! Todo mundo aqui é pecador. Até o senhor, pastor, com essa elegância, beleza. Yes. E talvez eu seja o mais pecador de todos. Calma, dentro de um limite. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não se engane, você é pecador. Olha para o outro lado e fala assim: não se engane, bonitão, você é pecador. Mas eu quero te dizer uma coisa, ô pecador: se Deus perdoou os meus e os seus pecados, se Deus perdoou as suas falhas, suas pisadas de bola, as suas mancadas, e se eu e você queremos nos parecer com Ele, que motivo eu e você temos para não perdoar? Você viu aquela história? Você não quer estar nas mãos de Deus, e aí você fala: Deus, tem misericórdia. Quantos aqui já pisaram na bola e pediram misericórdia de Deus? Deus, tem misericórdia. Cuidado com o peso da tua mão sobre mim. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, eu fiz, eu reconheço que fiz. Tem misericórdia. Aí Deus vem, misericórdia. Mas alguém pisou na bola com você, vacilou com você, falhou com você, decepcionou você. Você não exerce misericórdia. Aí você quer exercer justiça. Justiça, justiça. Irmãos, tem igreja que mais se parece com tribunal do que com igreja. Se o irmão vacilou, a igreja vem para julgar. Pecador, desgraçado, vai queimar no inferno, infeliz. Por isso que eu acho que nós precisamos trazer as colunas que sustentam a nossa família para dentro da igreja. Precisa existir o perdão, irmãos. Precisa existir o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Eu disse na última reunião de líderes aqui, eu disse o seguinte: nós somos uma igreja que aceita todos, mas não aceita tudo. Nós aceitamos todos, verde, amarelo, preto, roxo, aceita tudo, mas todos nós aceitamos, mas não aceitamos tudo. Sabe o que é isso, irmão? Exercer misericórdia. Eu quero dizer que não tem ninguém aqui pior do que o outro ou melhor do que o outro. Nós somos só diferentes. Nós precisamos exercer o mesmo perdão que Deus exerceu para conosco. Se você está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso lindo para o Senhor. Se nós levantarmos essa coluna dentro de casa, o perdão, se nós perdoarmos de verdade, nós receberemos perdão também. Essa é uma grande verdade que deve nos impulsionar, nos direcionar, nos motivar. Eu perdoo, por quê? Porque eu fui perdoado, eu vou continuar perdoando, por quê? Porque eu continuo sendo perdoado. Se realmente, irmãos, nós compreendermos o que Jesus fez na cruz, não foi nessa, tá? Meu netinho perguntou agora, ele dormiu, mas ele perguntou: vovô, foi naquela cruz que Jesus morreu? Eu falei: quase, é quase. Se a gente reconhecer o que Jesus fez na cruz, a gente não nega perdão mais para ninguém. Você não nega perdão mais para ninguém,
Porque Deus exerce perdão sobre a tua vida. Sabe o que está escrito lá em Gênesis capítulo 50? Você é crente, tem crente aqui? Pode dizer amém? Tem crente que é apaixonado pela palavra? Pode dizer aleluia? Lá em Gênesis capítulo 50, conta a história de José. Ei, José foi maltratado pelos seus irmãos. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Quem já foi maltratado? Baixa a mão. Sabe o que os irmãos de José fizeram? Planejaram a morte dele, lembra disso? Planejaram, conspiraram contra José. Jogaram José dentro de uma cova. Venderam José como escravo. Mentiram para o seu pai acerca de José. Motivo suficiente, irmãos. Motivos mais do que suficiente para José querer vingança. Vingança, vingança. Eu vou me vingar desses infelizes. Foi isso que José fez. Você conhece a história. Apesar dele ter motivos para odiar, para querer o mal, para matar, para se vingar, José perdoou. Antes de morrer, Jacó, que era pai de José, manda um recado para o seu filho. Lembra disso? Lá no verso 17, que diz o seguinte: peço que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que trataram você com tanta maldade. Pois então, José, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando o texto diz, quando José recebeu esse recado, a Bíblia diz que ele chorou copiosamente, porque naquele momento, José decide perdoar. Diga comigo, perdoar. Ele decide perdoar os seus irmãos. E aí o que acontece? O perdão fez com que a família, a coluna perdão que foi erguida, fez com que a família de José se unisse novamente. Sabe por que a sua família está uma quiçaça? Porque falta perdão. E Deus sabe por que eu estou falando isso. Sabe por que ainda não houve restauração, restituição na sua família? Porque essa coluna não foi levantada ainda. Perdão. Mas se a gente se lembrar das pisadas na bola que a gente já deu com Deus, das mancadas que nós já demos com Ele, e Ele nos perdoou, tudo fica menos difícil. Lembra o que está escrito lá em Gênesis 27? Tem algum crente aqui apaixonado pelo Senhor que pode dizer aleluia? Ué, só metade? Quem aqui de verdade é apaixonado, diga aleluia. Gênesis 27, abençoado, conta a história de Esaú. E Esaú sentencia o seu irmão Jacó: vai morrer, infeliz, você vai morrer. Esaú declara ódio pelo seu irmão. Lembra, né? Óbvio, né? Você lembra o que aconteceu aqui, né? Jacó enganou Esaú. Lembra disso? Esaú chega de um dia de caça e fala assim: estou morrendo de fome. Aí Jacó fala assim: já tem lá um guisado, um risotinho ali, ó. Do que era mesmo? Lentilha, pelo amor de Deus, lentilha. Se fosse picanha ainda. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Quem gosta de lentilha aqui? Nem levanta a mão. Lentilha. Ele trocou a primogenitura. Sabe o que significa primogenitura? Era o filho mais velho, o mais antigo. Se houvesse uma herança, o mais velho recebia a parte dobrada. Mas porque ele estava morto de fome, ele foi enganado. E ele trocou. Isso fez com que Esaú ficasse morrendo de raiva, cheio de ódio. E a Bíblia diz, meu irmão, que durante 20 anos, diga comigo, 20 anos, 20 anos, Esaú odiou Jacó,
20 anos odiando o irmão, 20 anos desejando a morte, 20 anos querendo se vingar. E a Bíblia diz que em determinado momento Jacó orou a Deus, e essa oração tocou o coração de Esaú, e Esaú perdoa. Diga comigo, perdoa. Depois de 20 anos, irmãos, Esaú resolve perdoar o seu irmão. O perdão fez com que a família se unisse novamente. Não espere o perdão da outra parte. É você, sou eu que precisamos exercer esse perdão. Mateus 18, 21 tem a resposta de quantas vezes você precisa perdoar. Sabe quanto? 70 vezes 7. Só naquele dia, 70 vezes 7. Marcos 11, 25 declara que se eu e você não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Lucas 17, verso 3, orienta que se alguém errar, pecar, vacilar contra você, você deve perdoar. É o perdão, é a segunda coluna. Está entendendo? Sabe por que a família está desabando? Porque está faltando perdão. Mas hoje o Espírito Santo vai te pegar e vai te encher de um amor e gratidão a Deus, para que você possa exercer o perdão. E a terceira e última coluna, e eu ouso dizer que essa é a principal coluna, é o que verdadeiramente dá sustentação para uma família. Está em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Diga comigo, Jesus. Diga mais alto, diga Jesus. Diga com fé agora, diga Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é a coluna principal, irmãos. É a espinha dorsal de uma família. Se não tiver Jesus, a casa cai. Não tem estrutura que suporte a ventania, a tempestade, se não tiver essa coluna, Jesus. Ele é a espinha dorsal, irmãos. Aí você deve perguntar, pastor, mas Jesus entra nas famílias? Jesus entra nas casas? Pergunta para o irmão que está do seu lado: Jesus entra nas casas? A equipe pode ir subindo aqui. Pergunta para o outro lado, fala assim, mas a Bíblia fala de Jesus entrando em casa? Fala? Entrando em família? Em poucas horas hoje à tarde, eu consegui elencar mais de 15 casas que Jesus entrou. Eu separei só algumas, para a gente entender que Jesus é a coluna principal. E o que Jesus traz quando Ele entra numa casa. Talvez a sua casa não tenha Jesus lá dentro. E você precisa entender a importância de Jesus entrar lá. Primeiro, lá na casa onde aconteceu aquele casamento, em Caná da Galileia, descrito lá em João capítulo 2. Sabe o que Jesus levou lá? Alegria. Só tem alegria numa casa quando tem a presença de Jesus. Quando Jesus não se faz presente, pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter fartura, mas não tem alegria. Quantas vezes eu passei em Campinas, naquele bairro, Mansões Santo Antônio, perto do Taquaral, casas gigantescas, casas, mansões, e eu passava em frente àquelas casas e eu comentava com a Samara, falava, amor, olha, tanta riqueza, tanto luxo, mas parece que falta alegria, parece que só tem tristeza. Eu quero te dizer uma coisa, você pode morrer de trabalhar, você pode ganhar na Mega Sena, você pode ficar rico, se Jesus não estiver dentro da sua casa, não tem alegria. Eu quero te dizer,
Jesus, como coluna principal das nossas famílias, precisa estar lá dentro da nossa casa, porque Ele é capaz de trazer alegria. Se tem alguém aqui me entendendo, diga amém. Lembra aqui, né? Acabou o vinho. Na festa de casamento acabou o vinho. E o vinho, a Bíblia diz que é similar, representa a alegria. Só que Jesus é a coluna principal, Ele estava lá. E num passe de mágica que nós conhecemos como milagre, Ele fez a alegria ser restaurada dentro daquela casa. Eu quero te dizer, se está faltando alegria na sua casa, hoje você sai daqui com Jesus, para que a sua casa tenha a presença dEle. Se você recebe, diga amém, dá um aplauso lindo ao Senhor. Não é só alegria que Jesus leva quando Ele entra numa casa. Jesus leva cura. Está precisando de cura na sua casa? Está precisando de cura na sua família? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, leva Jesus. Olha para o outro irmão do outro lado e fala assim, leva Jesus. Lá na casa de Pedro, irmãos, na casa de Pedro, no Evangelho de Lucas capítulo 4, Jesus levou cura. Uma das primeiras curas que Jesus operou, uma das primeiras registradas na palavra de Deus, aconteceu na vida de uma mulher, na sogra de Pedro. Quando Jesus entra numa casa, Ele leva cura, irmãos. Ele leva cura física, Ele leva cura emocional, Ele leva cura espiritual. Quando Jesus entra numa casa, nada resiste à sua presença. Eu posso ouvir amém? A terceira casa, lá em Cafarnaum, em Lucas capítulo 5, Jesus levou restauração. Essa casa era a própria casa de Jesus, e onde Ele está, Ele leva restauração. Aí no Evangelho de Marcos capítulo 2, você vê que essa casa Jesus usava como pousada entre uma viagem e outra, entre uma missão e outra. E nesse determinado momento diz que a multidão estava em volta da casa. Em volta da casa, não tinha como chegar, não tinha como entrar. Mas aí tem uma chave muito poderosa, irmãos. Alguns homens se unem, levam alguém que precisava assim de restauração completa na sua vida, abrem um espaço no telhado, colocam ele ali por cima, na presença de Jesus, na casa de Jesus, aonde Jesus estava. Pois eu quero te dizer uma coisa, às vezes eu e você pensamos que não tem mais uma saída, que nós não conseguimos enxergar uma saída para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para que Jesus possa entrar. Mas eu quero te dizer, ainda que você não consiga ver uma passagem, nem de um lado, nem de outro, nem da frente, nem para trás, eu quero te dizer, quando a nossa família começar a olhar para cima, que é de onde virá o nosso socorro, que é Jesus, Ele vai entrar, e Ele vai trazer restauração. Se você crê, diga amém, dá um aplauso lindo para Ele. Meu Deus, nós poderíamos passar hoje horas aqui falando das casas que Jesus entrou e o que Jesus leva quando Ele entra numa casa. Eu quero falar só mais de duas casas. A casa de Jairo, descrita lá em Lucas capítulo 8. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, sabe o que Jesus levou? Vida. Vida. Eu não sei o que as pessoas comentam com você quando entram na sua casa. Eu não sei o que você ouve quando as pessoas entram na sua casa. Tem casa que a gente entra e a gente sente opressão. Tem casa que a gente entra que a gente sente um peso, que a gente sente sono. Mas tem casa que a gente entra que a gente sente paz, que a gente sente alegria, que a gente sente vida. Vida de Deus. Você sabe o que estava acontecendo aqui na casa de Jairo? Lembra? Tinha uma adolescente, estava muito doente. O pai, Jairo,
chefe da sinagoga, interpela Jesus e fala assim: vai lá em casa, entra lá em casa, Jesus, entra lá em casa, Jesus, minha filha está morrendo. Chegam algumas pessoas e falam assim: não precisa mais, não precisa mais, já foi, já era, ela morreu, para de incomodar o mestre. Não tem nada que Jesus não possa ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus vai até a casa de Jairo, manda tirar todo mundo que não tem fé ali, manda tirar todos os incrédulos de dentro da casa, e simplesmente ele diz: Talita cumi, menina, levante e ande, acorda, acorda. E a menina ressuscitou. Sabe por quê? Porque Jesus entrou naquela casa, Jesus entrou naquela família. Pode ter morte, mas onde Jesus entra tem ressurreição. Aonde Jesus entra tem vida. Se você está me entendendo, diga amém, dá mais um aplauso ao Senhor. Você quer ir embora para sua casa para levar Jesus? Então vai ficando de pé no seu lugar. A última casa que eu quero trazer como exemplo para mim e para você, encerrando esse congresso de família, é a casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu. Sabe o que Jesus levou quando entrou na casa de Zaqueu? Zaqueu levou salvação. Você pode falar bem alto, fala salvação. Você pode falar com fé, diga salvação. Ei, foi Jesus que se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Não foi que Zaqueu que falou assim: vem na minha casa, Jesus. Não foi. Foi Jesus que se ofereceu. Eu vou estar com você hoje à noite. Eu quero estar na sua casa essa noite. Eu vou entrar na sua casa essa noite. Foi Jesus que se ofereceu a Zaqueu. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Jesus está se oferecendo para entrar na sua casa. Jesus está se oferecendo para entrar na sua família. Jesus está aqui nessa noite falando para você, batendo a sua porta, para que você abra a porta, para que você abra, e Ele entre, para levar o quê? Para levar salvação. E nós devemos, irmãos, receber Jesus em nossos lares, em nossas casas, nas nossas famílias, não simplesmente, tão somente por curiosidade, porque é muito mais do que um privilégio abrir a porta da nossa casa, da nossa família, para Jesus entrar. Eu e você precisamos abrir a porta e nos arrependermos dos nossos maus feitos, nos arrependermos das colunas que dão sustentação para uma casa não estarem lá. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Ei, irmãos, Jesus está aqui batendo a porta, querendo entrar na sua casa, querendo entrar na sua família, para entregar aquilo que está faltando, para restaurar, para mudar, para dar destino. Mas cabe a nós crermos de verdade, para que Ele possa entregar salvação. Em nome de Jesus, fecha teus olhos aonde você está. Dê a mão para quem está ao seu lado agora. Que não fique ninguém sem dar as mãos agora. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de gerações. Deus, Ele é Deus de gerações, Ele é Deus da família. Ele não é um teu Deus, o meu Deus individual, Ele é o nosso Deus. E nós precisamos clamar nesse momento, nós precisamos reconhecer a importância, nós necessitamos da presença de Jesus. Então adore ao Senhor nessa hora, adore ao Senhor.